Mas eu estou recebendo aqui neste feriado um querido amigo que vai falar um pouquinho sobre Antônio Conselheiro para a gente nesse dia importante, que é o dia 13 de março, dia de Antônio Conselheiro, 193 anos do líder de Canudos. É o nosso querido amigo, professor Neto Camurim. Listênio, aos telespectadores do Ponto de Vista, é uma alegria imensa estar participando do seu programa, né, e que abrange aí grande parte da região do Sertão Central e do Nordeste brasileiro em grande parte, né? Dizer que hoje é uma data assim, muito importante na minha compreensão, enquanto alguém que humildemente todo dia tenta aprender com as lições da história, principalmente dos que são excluídos delas, que nunca estiveram vez nela, que foi justamente esse povo que o Conselheiro defendeu e fez a sua opção, né? Eu, como tive uma formação das comunidades eclesiais de base, né, lembrando aqui um pouco da atividade da programação do dia de Zé Vicente, que fez o Papo 100 com a gente do evento Conselheiro Vivo, o Conselheiro ele fez uma opção, e para mim as populações sertanejas mais pobres, os seguidores do Conselheiro, eles ensinam muito a todos nós a cada dia, né? Portanto, hoje, esses 193 anos de Antônio Conselheiro, eu estava sem amanhecer o dia lembrando por que este homem, todo dia, nos ensina a cada ano um pouco mais. O legado desse homem é muito importante. O Brasil, né, precisa reconhecer o papel dos seus líderes da história do povo. Nós precisamos mergulhar um pouco mais na trajetória deste cidadão que nasceu aqui em Queremobim no dia 13 de março de 1830 e que fez uma opção, como eu disse há pouco, de sair pelo sertão, radicalizar um pouco essa dimensão para escolher um lado da vida em que ele vai defender, logicamente sem excluir, né, todos aqueles que querem dialogar, mas dialogar sem mudar a essência do seu projeto. Um projeto de vida digna ao povo do sertão, como o tema deste ano do nosso evento traz, de uma comunidade solidária, fraterna, em busca de justiça social. Não era uma comunidade socialista, como o Edmundo Muniz muitas vezes destacou isso nas suas obras. Eu também não acredito que seja lá um socialismo, né? Eu defendo aqueles que eram uma experiência comunitária, social, porque também lá tinha divisão social. Lá tinha a rua da professora, a rua do comerciante, o pessoal que era da guarda católica, que era uma espécie de polícia, né, assim, segurança pública na comunidade. Então havia estratificação social, mas tinha uma opção muito importante: ninguém passar fome em Belo Monte, ninguém ser submisso ao coronel, ninguém ser submisso aos poderes ditames da República, que diz que a gente é cidadão e a gente ainda não é de fato naquilo que precisamos e necessitamos ser. Bom, o Neto você já muito bem conhece, é professor aqui do município e é membro da ONG IFANAC também, e tem uma trajetória muito significativa também nessa área de militância sobre a figura de Antônio Conselheiro e discussões importantes. Mas, Neto, antes da gente adentrar especificamente nesse tema que foi escolhido para o evento, eu queria que você pudesse fazer uma avaliação desses 13 dias de atividade. A gente está encerrando hoje, dia 13. A gente recebeu, ao longo desses últimos dias, nós recebemos a Manuela Dávila, que esteve por aqui, nós recebemos comitiva de Canudos, na verdade 2 comitivas de Canudos, uma comitiva de São José do Rio Pardo, da Casa Euclidiana, Euclides da Cunha é quem escreve os sertões. Recebemos também diversos pesquisadores que vieram de outros estados, de outros municípios colaborar em várias atividades, rodas de conversa, de leitura, exibição de filmes, shows musicais, enfim. Foi realmente foram 2 semanas de muitas atividades. Em resumo, o que é que o Conselheiro Vivo desse ano para você, como é que você avalia ele? Vou dar aqui talvez as minhas impressões preliminares, porque assim, de fato a gente ainda vai sentar para avaliar. Hoje o evento está encerrando, mas assim, enquanto, digamos assim, pessoa física, né, Neto Camurim, que fez parte dessa produção há tantos anos que a gente já militando um pouco nessa trajetória cultural, histórica de Conselheiro, foi de uma forma geral muito positivo.
né? Primeiro porque eu começo a partir de que você é testemunha disso, Alexandre, desde 2007, mas depois, especificamente 2012, quando a gente retomou esse diálogo, principalmente com Canudos. A gente sempre diz aqui em Xeremubim, o nosso diretor cultural, Pedro Vitor Pimentel, estava com a gente lá de São Miguel sexta-feira passada, ele reforçou isso, né? Quando o povo de Canudos não está aqui no nosso evento, falta muita coisa. Sem desrespeitar, é claro, quem vem, as contribuições diversas. Porque para nós é importante essa integração. Não é porque seja meramente por questões institucionais, não é isso. As instituições, elas vêm somar, e é importantíssimo o papel do governo, da universidade, enfim. Mas sem a sociedade civil, eu acho difícil, né? Como eu disse também na minha fala com a secretária Luísa Sela, essa articulação, essa cimentinha, que há pouco tempo foi premiado lá na escola, no auditório da Escola Profissional Zé Aldo da Silveira, a entrega dessas premiações literárias aos alunos, porque sem esse trabalho nas escolas, né, no trabalho do professor, né, com certeza nada disso talvez tivesse o fruto que nós estamos começando a despertar agora. Claro que conselheiro, ele é ainda um homem muito incompreendido, aqui principalmente, né? Muitos estereótipos, preconceitos, que não vem aqui estar discutindo para não dar espólio para os negacionistas e os desvalorizadores da história desse grande homem. Mas eu acho que a gente precisa, enquanto professor, enquanto escola, enquanto sociedade civil, instituições, tocar nessas feridas com muita transparência, né? E dizer que conselheiro, né, no próprio evento de 2023, nessa 19ª edição ininterrupta de 2004 para cá, ele trouxe um legado positivo. Porque, primeiro, ele traz uma transversalidade de temas que eu acho válido, né? Desde discutir as questões do feminismo, da negritude, das questões dos povos originários indígenas, da questão das políticas culturais, enfim, trazer personalidades diversas de outros estados, né? Ter a presença do movimento lá da Semana Euclidiana, liderada pela Ana Paula Lacerda e seu grupo, né? A nossa amiga que estava aqui também, que eu conheci pessoalmente, a Raquel Bueno. Enfim, eu acho que estabelecer esses diálogos, eles só têm a nos trazer aspectos que possam somar, né? Obviamente que o conselheiro inquieto, né, incômodo, ele deve permanecer, né? Eu sempre gosto muito disso, que o conselheiro, ele é algo que incomoda, mas ele soma tudo, né? Há pouco tempo, né, a fala do coordenador do SESC local, ele destacou isso no auditório da Escola Profissional. Talvez o conselheiro seja o único evento do Xeremubim que consegue juntar tantas pessoas divergentes numa causa comum, que é o legado da história deste homem, Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro. Então, o Conselheiro Vivo 2023, ele, de uma forma geral, ele tem os aspectos positivos, claro, como esses que eu destaquei. Obviamente, nós vamos sentar ainda as instituições para avaliar o que é que foi positivo, o que é que foi negativo, o que é que a gente pode melhorar, né? Nossa cidade sofre de um mal crônico, que não é um problema de Xeremubim, mas é um problema nacional, desse ego pessoal, onde cada qual às vezes quer fazer do seu jeito, com a sua marca, para se autopromover, que a gente sabe, infelizmente, acontece em todo canto. E a gente precisa aprender com isso, né? Isso não é nenhuma crítica pessoal a ninguém, claro, né? Mas eu estou falando de um aspecto institucional, que a gente combina uma coisa e depois as pessoas mudam o que está combinado. A gente vai aprendendo a cada ano, né? Eu acho que o conselheiro nos ensina isso. Mas, ao mesmo tempo que ele diz isso, né, eu gosto muito disso, né? Quando o povo chegava para entrar ao Belo Monte, ele também não aceitava todo mundo, não. Isso é importante dizer, porque tem gente que pode vir somar para desmobilizar a causa. E o conselheiro, ele realmente faz isso, se for desse perfil X e Y e tal, é somar. Senão, a gente tem que ponderar, porque senão vai desmobilizar a luta e a causa principais que a gente quer. Claro que eu não estou falando isso do evento Conselheiro Vivo. Eu estou falando do que a gente pode aprender com as lições da história para não cometer os mesmos erros. E é isso que o conselheiro nos diz todo dia. Enfim, foram atividades diversas. Agradecer muito os nossos parceiros, que sempre têm a preocupação de somar, né, de trazer, né, ideias e sugestões para ampliar o que é esse movimento, né, que, acima de tudo, como eu falei, talvez não, eu tenho certeza que o resultado mais importante é esse legado que fica nas escolas, né, na formação do professor, e na difusão disso em vários outros espaços que a gente vai furando outras bolhas, que não compreendia, não entendia esse movimento, e que aos poucos, né, isso está sendo construído, né? Não entender por que a cidade tem que ter um feriado para o conselheiro, né? As pessoas pensam que é para fechar as portas do comércio, para o banco fechar,
Nem sempre assim. A lei não fala isso, pessoal. Ele fala um feriado para se comemorar o conselheiro. É um feriado comemorativo escolar, né? Lamento muito que teve relato de escolas que hoje, inclusive, que não foi feriado em escolas privadas na cidade. Eu acho isso lamentável até. Eu espero que isso são episódios que não possam acontecer, porque é um momento de a gente refletir e celebrar. Mas, claro, a iniciativa privada, ela faz a opção que ela quer, né? Só lamento porque, de fato, é para a gente ter uma outra discussão, um outro debate nessa perspectiva, né? Mas eu acho que o Conselheiro Vivo 2023, foi uma programação muito intensa, muito vasta, né? O coordenador Pedro Igor há pouco estava dizendo lá no auditório da profissional que, se for desse jeito, vamos ter que montar o barracão, né? 13 dias, é muito puxado, enfim. Mas, enfim, a gente tem que avaliar o que é que pode ser melhor, enfim. E agradecer muito a todo mundo que participou, que colaborou, e principalmente aqueles que são anônimos, que trabalham tanto, e muita gente não percebe, não está na foto com os secretários, com as autoridades, mas estão lá no seu trabalho todo dia, porque é justamente aí que o conselheiro mais ele está presente para fomentar as suas ideias e o seu legado. O evento também ele marca um processo de cobrança de situações que a gente precisa avançar, pautas que a gente precisa avançar, como a situação do Memorial Antônio Conselheiro, né? A reativação, a retomada da biblioteca Ismael por Deus. Essas foram duas cobranças, e na última sexta-feira o deputado José Nobre Guimarães participou de uma roda de conversa e ele garantiu que vai enviar uma emenda para ver se consegue recuperar ou ajudar, seja de qual forma for, essa reposicionamento do Memorial Antônio Conselheiro. O evento também passa a ser um evento de cobranças e de ação, né? Isso, na verdade, talvez é a parte mais importante, a meu ver, além do que já acontece nas escolas, esse legado, é apontar caminhos para frente. Nós somos uma cidade que, todo dia, nesses últimos 20 anos, no mínimo, aliás, para ser mais honesto, desde 97, que a gente vê a degradação do patrimônio. Não estou falando só de prédio não, viu? Eu estou falando de patrimônio, tanto material como imaterial, pela desvalorização disso. E aí é importante aproveitar um evento como esse, que é importante, até eu escrevi sobre isso hoje, que se estava presente secretários de cultura dos 2 estados que integram essa relação do conselheiro, o Ceará e a Bahia, né? Representante de Xeramubim, de Canudos, enfim, para não citar os demais, porque vieram a somar esse processo, é que esse protocolo de intenção, né, o que é que a gente defende? Que não fique só na intenção. A sociedade civil, esse é o nosso papel, cobrar, né, ações concretas. A ONG FANAC apresentou pautas que nós vamos nós sugerimos criar grupo de trabalhos para ouvir e também socializar isso com todos os parceiros, seja da Bahia ou do Ceará, no intuito de pensar ações coletivas que envolvam os 2 estados, para que essa integração não vire só um evento a cada momento do Conselheiro Vivo, para a gente falar lá na Bahia ou eles falarem aqui, que estamos fazendo a integração. Estamos fazendo, porque se a sociedade civil nos últimos 25 anos tem feito, 26 anos agora fazendo, é isso, né? Mas que bom que os governos, que as instituições públicas, os gestores estão somando nessa direção, né? Para que de fato a gente possa apontar caminhos nesse sentido, né? E uma coisa que eu queria destacar aqui no seu programa, que eu acho que é muito salutar, né? A gente fala muito que nossa cidade, que não é um problema de Xeramubim, repito, tem um grave problema que a gente faz a certas críticas, as pessoas recebem como pessoal. Parece que não é representante de uma instituição. Leva para o campo pessoal. E não é pessoalmente a ninguém, mas a instituição, né? Como é que uma cidade vai ter agora uma estação das artes, que o SESC vai assumir, junto com a prefeitura, né? Não é só pensar no tombamento das estações. Nós, FANAC, defendemos o tombamento do Centro Histórico de Xeramubim. Levar esse debate ampliado para isso. Porque senão, daqui a um dia, vão até derrubar o sino da igreja, sei lá, né? Estou ironizando, estou criticando, não. Né? Assim, estou dizendo que é um aspecto importante. Senão a gente vê todo dia destruir as coisas, né? Ontem nós fizemos um passeio no Centro Histórico com o Alexandre, que nos guiou muito bem, né? Alexandre da Geografia, no qual nós agradecemos, né? Uma atividade do evento Conselheiro Vivo. Mas essa reflexão a gente faz, uma cidade que não preserva as suas praças, que não preserva a fachada das suas casas, que um trator a cada dia destrói uma retroescavadeira, um trator, os casarões antigos. Vamos ficar só na saudade, né?
Nós não podemos deixar que isso aconteça. Esse debate de falar do conselheiro é importantíssimo, mas o conselheiro ele quer que preserve a história, a memória, o seu legado, a história da cidade, das pessoas que são lá nos seus trabalhos anônimos, que muita gente não sabe, lá no assentamento, lá na comunidade do posto agropecuário, lá no Poço Grande, lá no Recreio, no Canaã, na periferia da cidade, porque onde tem um excluído de alguma forma, onde tem luta por justiça social, onde tem luta por dignidade humana, onde tem luta por educação, por saúde, por cobrança de redução de impostos, lá tem um conselheiro ou um conselheirista, né, ecoando esse seu legado. Então, é importantíssimo demais que o nosso evento, né, ele aponte também caminhos para o futuro, né, que a gente não fique só depois falando no próximo Conselheiro Vivo, porque, por exemplo, a pauta da preservação do patrimônio histórico da cidade, ela existe, no mínimo, desde quando o IFANAC surgiu e já existia antes do COMAC. E nunca foi dado um passo nessa direção de tombamento do centro histórico. Só tem 2 prédios que são preservados. E eu digo isso com muita transparência, seriedade e tranquilidade. A Casa de Câmara e Cadeia, porque o IFAM, Superintendência do Estado, a nível nacional, assumiu, e a Casa do Conselheiro, que a família do Fausto Nilo teve o cuidado e o zelo de dizer assim: ó, Estado, compre a casa, porque senão ela vai cair. E o Estado do Ceará restaurou, por uma luta que a gente, no mínimo, desde 2014 fazia. Agradecemos os governos que passaram, os secretários, mas no atual, os últimos governos que veio a sair, né, para que essa casa fosse preservada enquanto patrimônio do Estado, né, e do Brasil. Então, precisamos preservar outros espaços, o centro histórico, e eu acho que o Conselheiro Vivo ele aponta nessa direção, nesse diálogo com a sociedade, com outras instituições, com a Bahia, com Canudos, com o Ceará, com o Quixeramobim. E aí eles têm uma coisa que eu acho fundamental, né? Isso eu disse à secretária Luísa Sela, né, aqui nos 2 momentos que a gente esteve reunido no Conselheiro Vivo. É preciso que o Estado do Ceará também, a nível do diálogo que ela vai se comprometer, tenho certeza em fazer isso, com outras secretarias, ampliar a visibilidade do conselheiro no nosso Estado, porque ele continua ainda muito mal compreendido, né? Assim, se é um evento do calendário do Estado, eu acho que o Estado tem que fomentar mais, se apropriar disso também, obviamente no intuito de fomentar, não que o Estado venha a dizer o que é que o Conselheiro Vivo tem que fazer, não, é no intuito de, enquanto política pública, diálogo com outras secretarias, né, venha, e já começou esse diálogo, eu acho que essa ação esse ano já aponta nesse caminho, e eu só tenho a agradecer, ao mesmo tempo cobrar e celebrar essa ação nessa direção.